Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis falando. Nessa aula a gente vai falar um pouco de base 10 e notação científica. Nós vamos resolver alguns exercícios do livro e vocês devem fazer algumas anotações no caderno também. Bom, então potências de base 10. Então potências de base 10 são potências como essa aqui, onde a base é 10 e aí o expoente pode ser um número positivo, um número negativo ou até zero. Bom, então vamos perceber um padrão aqui, ó. 10 elevado a zero, todo número elevado a zero é 1 positivo. 10 elevado à primeira, todo número elevado a 1 é ele mesmo, 10. 10 elevado à segunda é 10 vezes 10, que dá 100. 10 elevado à terceira é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. 10 elevado à quarta é 10.000. E aqui eu quero que você perceba o seguinte, ó. Tem um jeito fácil de fazer uma potência de base 10, onde o expoente é um número inteiro positivo. É só você perceber o seguinte, ó. Quando o expoente é 1, tem 1 zero. Quando o expoente é 2, tem 2 zeros. O expoente é 3, tem 3 zeros. O expoente é 4, 4 zeros. E assim por diante. Então, 10 elevado à quinta tem que ter 5 zeros, que dá 100.000. 10 elevado à sexta tem que ter 6 zeros, que dá 1 milhão. 10 elevado à sétima, 7 zeros, que dá 10 milhões. Agora, quando o expoente é negativo, vai ficar um pouquinho diferente. 10 elevado a menos 1 é 0,1. 10 elevado a menos 2 é 0,01. 10 elevado a menos 3 é 0,001. Ou seja, aqui tem um outro padrão. Ó. Quando o expoente é negativo, para cada valor que está aqui, se for menos 1, vai ter uma casa depois da vírgula. Se for menos 2, duas casas depois da vírgula. Se for menos 3, três casas depois da vírgula. Então, 10 elevado a menos 4 vai ser 0,0001 com 4 casas depois da vírgula. 10 elevado a menos 5, 5 casas depois da vírgula. 10 elevado a menos 6, 6 casas depois da vírgula. E 10 elevado a menos 7, 7 casas depois da vírgula. Bom, então agora a gente vai fazer o contrário, é escrever na forma de potência. Então tem alguns números aqui importantes, né? 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 milésimo, 1 milionésimo e 1 bilionésimo. Agora a gente tem que fazer o contrário, escrever esses números com uma potência de base 10. Então, para fazer isso, ó, é só perceber o seguinte, 1 milhão tem 6 zeros, portanto, 10 elevado à sexta. 1 bilhão tem 9 zeros, então é 10 elevado à nona. 1 trilhão tem 12 zeros, 10 elevado a 12. Aqui são números entre 0 e 1, certo? Menores do que 1. Então, o expoente vai ser negativo. Então, 0,001 tem 3 casas depois da vírgula, 10 elevado a menos 3. 1 milionésimo tem 6 casas depois da vírgula, 10 elevado a menos 6. E 1 bilionésimo tem 9 casas depois da vírgula, 10 elevado a menos 9. Bom, então isso que a gente acabou de ver, base 10, é uma introdução para o tema mais importante do dia, que é notação científica. Bom, antes da gente falar um pouco melhor de notação científica, vamos ler dois textos primeiro para a gente ver a importância da notação científica. Então, estima-se que a população global chegou a 7 bilhões e 700 milhões de habitantes, ou 7,7 bilhões, em abril de 2019. As Nações Unidas estimam que a população mundial chegará a até 11 bilhões e 200 milhões de habitantes, ou 11,2 bilhões, em 2100. Então, nesse texto aqui, ó, destaquei aqui para a gente, em azul, dois números bem grandes que tem aí no meio do texto, 7,7 bilhões de habitantes e 11,2 bilhões de habitantes. Daqui a pouco a gente volta com esses números. Um outro texto é: o átomo é a partícula fundamental da matéria. Acredita-se que todos os materiais possuiriam uma menor parte, que seria indivisível. Por isso, A é não, tomos é divisão. Então, não tem divisão. A massa de um átomo de hidrogênio é aproximadamente 0,0000000, um monte de zero, 167 grama. Então, é muito, muito, muito pequeno, né? Então, essa é a ideia do átomo. É uma coisa indivisível, como se fosse a menor parte possível de qualquer matéria. Muito pequenininho, consequentemente, a massa muito pequena. Em sua constituição, um átomo apresenta partículas, como prótons, nêutrons e elétrons. Então, aqui tem uma figurinha que representa um átomo. Então, tudo isso é o átomo. E aí ele tem partes. Ele tem o elétron, tem o nêutron, tem o próton, o núcleo. Estima-se que a massa do elétron, só essa bolinha amarela aqui, ó, seja 0,00091 grama, certo? Que é menor ainda do que a massa do átomo, obviamente.
Então, destaquei esses dois valores aqui, ó, a massa do átomo de hidrogênio e a massa do elétron. São números muito pequenos, muito próximos de zero. Bom, alguns números citados anteriormente são muito grandes ou muito pequenos, mas podemos representá-los de outra forma mais simplificada. Essa forma de escrever um número é denominada notação científica. Então, os números que vocês viram aí nos textos, eles são muito grandes ou muito pequenos, eles ficam até ruins de ler no meio do texto, né? Muita coisa, muito zero, muita vírgula não, uma vírgula só, né? Mas fica muita casa depois da vírgula ou muitas casas. Então fica ruim, tem um jeito melhor de escrever esses números, mais simplificado, que a gente chama de notação científica. Então todos os números, a gente consegue escrever todos os números dessa forma aqui, ó, que é notação científica. Onde esse número Azinho aqui é um número entre 1 e 10, pode ser 1, mas não pode ser 10. E esse N aqui é um número inteiro, tá? Bom, vamos ver alguns exemplos para ficar melhor. Então, no texto que a gente leu, aqueles 4 números que eu destaquei estão aqui, ó. 7,7 bilhões, 11,2 bilhões, a massa do hidrogênio, do átomo de hidrogênio, e a massa do elétron. Então, a ideia é escrever esses números de uma forma simplificada, que é a notação científica que está aqui embaixo, ó. Então, 7,7 bilhões, a gente tem que escrever dessa forma. Então, o truquezinho é o seguinte, ó. Primeira coisa é achar quem que é esse A aqui, ó. Quem que é o número que vai ficar só sem o 10 aqui, ó, né? Esse A, então, a gente tem que fazer o seguinte, a vírgula de 7,7 bilhões, a vírgula está aqui, ó. Ela está escondida. Como é um número inteiro, a gente não precisa escrever a vírgula. Agora, eu tenho que pegar essa vírgula e andar com essa vírgula até que o novo número seja um número entre 1 e 10. Então, o único jeito de eu andar com a vírgula e tornar esse número entre 1 e 10 é se a vírgula vier parar aqui entre os dois sets que estão aqui. 7,7 é o único número possível de formar aqui, andando com a vírgula, que vai estar entre 1 e 10. Se eu colocasse a vírgula aqui, por exemplo, seria 77. 77 não está entre 1 e 10. Se eu colocasse a vírgula aqui, ficaria 770. Obviamente, também não está entre 1 e 10. Se eu colocasse a vírgula aqui, ficaria 0,77. Também não está entre 1 e 10. Então, o único jeito é deixar a vírgula aqui. Então, quantas casas a gente tem que andar com a vírgula para que a vírgula chegue lá entre os dois sets? Então, vamos lá, vamos contar. Uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho que andar 9 casas. Portanto, eu escrevo esse número como 7,7 vezes 10 elevado a 9, porque eu andei 9 casas para chegar no 7,7, certo? Mais um exemplinho aqui, ó, 11,2 bilhões. Eu tenho que transformar esse número em notação científica. Primeira coisa é encontrar quem que é o A aqui, ó. Para encontrar o A, aonde que eu tenho que colocar a vírgula para que esse número fique entre 1 e 10? Então, a resposta é entre os dois 1s que estão aqui, ó. Se eu colocar a vírgula aqui, fica 1,12. É o único número possível de formar, andando apenas com a vírgula, que fica entre 1 e 10. Se eu colocasse a vírgula aqui, ó, ficaria 11,2. Não está entre 1 e 10. Se eu colocasse a vírgula aqui, ficaria 0,112. Também não está entre 1 e 10. Então, eu tenho que tirar a vírgula daqui e ir até entre os dois 1s que estão aqui. A gente tem que contar as casinhas, ó. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. Então, em notação científica, vai ficar 1,12 vezes 10 elevado à décima. E nesse daqui, ó, onde o número é muito pequeno, a gente vai ter que fazer o contrário, ó. A vírgula está aqui, eu tenho que andar com ela até formar um número entre 1 e 10. E o único jeito de colocar a vírgula para que fique um número entre 1 e 10 é se eu colocar entre o 1 e o 6. Vai ficar 1,67. Perceba que se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar 16,7, não é um número entre 1 e 10. Se eu colocar a vírgula aqui também, não vai ficar um número entre 1 e 10, vai ficar 0,167. Então, eu tenho que tirar a vírgula daqui e deixar entre 1 e o 6. Então, para isso, tem que ter uma certa paciência e contar as casinhas, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 casinhas. Dessa vírgula daqui até chegar aqui são 24 casas. Então, vai ficar 1,67 vezes 10 a menos 24, certo? É um número menor que 1, então é menos 24. E por último, o 0,00091, que é a massa de um elétron aproximadamente,
eu tenho que pegar a vírgula e passar para cá, ó, entre o 9 e o 1. É o único jeito de deixar esse número entre 1 e 10, somente andando com a vírgula. Então, vai ficar 9,1 vezes 10 a menos 28, porque tem 28 casas para andar daqui para cá, certo? Bom, então como tarefa fica aí os exercícios da página 51 e 52, do 11 até o 17, que eu vou resolver aqui para vocês. O ideal seria vocês tentassem resolver antes e depois vissem a resolução. Bom, então vamos para a resolução. 11. Escreva na forma decimal. Então aqui foi dado o número em notação científica, a gente tem que simplesmente escrever do jeito que a gente conhece, na forma decimal. Então 3 vezes 10 à sétima, a vírgula do 3 está aqui, vou multiplicar por 10 à sétima, então vou andar com a vírgula 7 casas para frente. Ó. A vírgula estava logo depois do 3, eu vou andar 7 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí 3 vezes 10 à sétima é 30 milhões. 1,2 vezes 10 à sexta. Tira a vírgula daqui, anda 6 casas para frente. Então, a vírgula estava aqui, certo? Entre 1 e 2. Então, vai andar 6 casas, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão e 200 mil. E a mesma coisa com o outro. Ó. Pega o 4,15, anda com a vírgula 9 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegamos nesse número aqui, que é 4 bilhões 150 milhões. E a mesma coisa no D, anda com a vírgula 10 casas, chegaremos a 22 bilhões 200 milhões, certo? Bom, agora a gente vai fazer o contrário, que é a gente tem um número na forma decimal, um número muito grande, a gente vai escrever em notação científica. 700 mil, a gente tem que escrever em notação científica. A primeira coisa é encontrar qual é o número, aquele fora da potência do 10, né? Que fica ao lado da potência do 10. Então, a gente tem que ver aonde que a gente vai colocar a vírgula para que fique um número entre 1 e 10. Então, o único jeito de formar um número entre 1 e 10 é se a gente deixar a vírgula aqui, que fica 7. Certo? Para isso, a gente tem que andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, 700 mil pode ser escrito como 7 vezes 10 à quinta, porque a gente andou 5 casas. Mesma coisa no B, ó, a vírgula está aqui, a gente tem que andar com a vírgula até no meio do 1 e do 8. É o único jeito de formar um número entre 1 e 10, somente andando com a vírgula. Então, vai ficar 1,8 vezes 10 à nona, porque daqui, depois do zero, até entre 1 e o 8 tem 9 casas. Basta contar as casinhas aqui. 35 milhões, a vírgula está aqui. A gente vai formar um número entre 1 e 10, então tem que deixar a vírgula entre o 3 e o 5. Vai ficar 3,5 vezes 10 à sétima. Tem 7 casas daqui para cá. Letra D, 295 bilhões. Então, a gente tem que pegar a vírgula que está aqui e andar até entre o 2 e o 9. Então, vai ficar 2,95 vezes 10 elevado a 11, certo? Exercício 13. Responda às seguintes questões. Qual número é o maior? 1,1 vezes 10 à décima ou 9,9 vezes 10 à nona? Bom, um jeito de fazer esse exercício é transformar os dois da forma decimal, certo? Desenvolver essa notação científica. Então, o primeiro é 11 bilhões, é só andar com a vírgula 10 casas, então a vírgula estava aqui, anda 10 casas, fica 11 bilhões. E o 9,9 vezes 10 à nona, anda com a vírgula 9 casas, vai ficar 9 bilhões e 900 milhões. Pronto, agora ficou fácil de comparar quem que é o maior, certo? O maior é o de cima, 11 bilhões. Ou um outro jeito, para não dar tanto trabalho de escrever tanto número, é você deixar os dois em notação, só que com a mesma potência de 10 que está aqui. Ó. Então, 1,1 vezes 10 à décima é a mesma coisa que 1,1 vezes 10 vezes 10 à nona. Ó. 10 vezes 10 à nona, esse conjuntinho que está aqui, é a mesma coisa que 10 à décima. Só separei, peguei... Tem 10 à décima é como se tivessem 10 multiplicando, certo? Então, eu tirei um desses 10 e coloquei para fora. Aqui, ó, 10 vezes 10 à nona é a mesma coisa que 10 à décima. Agora, o que eu faço? Eu multiplico esses dois. 1,1 vezes 10 dá 11. Lembrando que numa multiplicação por 10, você só anda a vírgula 1 casa. Então, fica 11 vezes 10 à nona. Então, olha só. 1,1 vezes 10 à décima pode ser escrito como 11 vezes 10 à nona. Esse número que está aqui é igual a esse número que está aqui. E, obviamente, os dois são iguais a 11 bilhões.
Isso aqui não está errado, só não está em notação científica, mas não está errado. E agora, ó, o número que a gente tem embaixo é 9,9 vezes 10 à nona. Agora os dois estão na mesma potência, ó, 10 à nona e 10 à nona. Agora é só comparar o resto aqui, 11 ou 9,9, qual que é maior? O 11, então o número de cima é maior. Então são duas formas de resolver, ou você passa para decimal, forma decimal, ou você deixa os dois nessa notação, só que tem que ser a mesma potência de base 10. Os dois estão 10 à nona, aí você compara o outro número que está aqui. Letra B. A igualdade 160 milhões é igual a 16 vezes 10 à sétima. É correta? Então, o que ele fez? Ele pegou a vírgula que estava aqui e andou 7 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou aqui, daí ficou 16. 16 vezes 10 à sétima. É correta essa igualdade? A resposta é sim, é correto. 160 milhões pode ser escrito como 16 vezes 10 à sétima. Aí a outra pergunta é mais importante, ó. E agora, esse 16 vezes 10 à sétima é notação científica de 16 milhões? Não, não é uma notação científica. Como a gente viu, para ser notação científica, esse número que está aqui, ó, ele tem que estar entre 1 e 10. Então essa é uma outra forma de representar os 160 milhões, mas não é notação científica, pois o 16 não é um número entre 1 e 10. Exercício 14. Então, escreva em notação científica cada número a seguir. Ó. Então, esses números não são exatamente notações científicas. A gente vai agora escrever em notação científica. Então, por que esse número aqui do item A não é notação científica? Porque esse número da frente não está entre 1 e 10, certo? 52,5 é maior do que 10. Então, a gente tem que transformar no número entre 1 e 10. Para transformar no número entre 1 e 10, a vírgula tem que andar uma casa só. Então, a vírgula vai sair daqui e vai vir para frente, vai ficar 5,25. Só que aí, como eu andei uma casa para cá, eu tenho que aumentar o expoente em uma unidade. Então, vai ficar 5,25 vezes 10 à sétima. Andou uma casa, aumenta um expoente. A mesma coisa no B. Eu tenho 3.256 vezes 10 à quarta. A vírgula está aqui, ó, escondidinha. Como eu tenho que transformar em um número entre 1 e 10, a vírgula tem que vir até aqui, ó, entre o 3 e o 2. Então, para isso, ela tem que andar 3 casas. Então, anda 3 casas, o expoente aumenta 3. Então, vai ficar 3,256 vezes 10 à sétima. No item C, ao contrário, ó, esse número 0,25 ele é menor do que 1. Então, a gente tem que transformar no número entre 1 e 10. Então, a vírgula vai sair do meio do 0 e do 2 e vai vir para cá. Vai ficar 2,5. Como eu voltei a casa uma vírgula, eu tenho que diminuir um expoente do 10 aqui, ó. Então vai ficar 2,5 vezes 10 à quarta. Mesma coisa no D, a vírgula está aqui, eu tenho que transformar esse número entre entre 1 e 10. Então a vírgula vai sair daqui, vai ficar entre 1 e o 8. Para isso, eu voltei a vírgula duas casas, então o expoente vai diminuir 2 unidades. Vai ficar 1,83 vezes 10 à sexta. Exercício 15, escrever na forma decimal. Então, muito parecido com o exercício que a gente já fez hoje, o exercício 11, só que agora os expoentes das potências aqui são negativos. Ó. Então, serão números entre 0 e 1. Então, 1,3 vezes 10 a menos 3, você vai pegar a vírgula e vai voltar 3 casas. Então, vai ficar, ó, perceba que a vírgula estava aqui, ó, entre 1 e 3. Vai ficar, volta uma casa, duas casas, 3 casas. Então, fica 0,0013, certo? Ou 13 milésimos. Mesma coisa no B, a vírgula tem que andar 5 casas. Então, a vírgula está aqui, você vai andar 5 casas. Como a gente não tem nenhum número aqui, você vai ter que acrescentar zeros, né? Para que a vírgula consiga andar essas casas. Então, vai ficar 0,0000425. Conferindo aqui, ó, a vírgula estava entre o 4 e o 2, voltou 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certinho, 0,0000425. E a mesma coisa para os outros, ó, esse aqui vai voltar 4 casas, vai ficar 0,000111. E o D, voltando 6 casas, vai ficar esse número aqui, ó. Exercício 16, agora a gente vai fazer o contrário, escrever em notação científica. Bom, então, mesma ideia do outro, ó, a vírgula tem que andar algumas casas para que esse número aqui fique um número entre 1 e 10. Então, a única forma de, somente andando com a vírgula, transformar esse número entre 1 e 10 seria tirar a vírgula daqui e deixar entre 1 e 2. Vai ficar 1,2, que é um número entre 1 e 10.
Então, para isso, a vírgula tem que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 a menos 5. Letra B, a vírgula está aqui, eu tenho que levar ela de uma forma que esse número fique entre 1 e 10. Então, o único jeito é se eu colocar a vírgula depois do 7, que vai ficar 7. É um número entre 1 e 10. Então, vai ficar 7 vezes 10 a menos 6, porque andei 6 casas para a direita. A mesma coisa no outro, para que esse número fique entre 1 e 10, eu tenho que colocar a vírgula aqui, 1,111. Então, vai ficar 1,111 vezes 10 elevado a menos 2, porque eu andei 2 casas somente. A mesma coisa no D, para que fique entre o número entre 1 e 10, eu tenho que andar com a vírgula 3 casas. Então, vai ficar 2,22 vezes 10 elevado a menos 3. E por último, exercício 17. Qual número é o menor? 5,5 vezes 10 a menos 5 ou 6,6 vezes 10 a menos 6? Bom, então, uma das formas de fazer é pegar esses dois números e transformar para a forma decimal. Então, 5,5 vezes 10 a menos 5 é a mesma coisa que 0,000055. Andei com a vírgula 5 casas para trás, deu esse número aqui. E 6,6 10 a menos 6 dá 0,0000066. E aí eu consigo ver qual dos dois é o menor, certo? Então, o menor aqui é 0,000066. Ou um outro jeito de fazer, sem precisar passar para decimal, é o seguinte: eu posso comparar esses dois números, só que eu tenho que deixar eles com a mesma potência de 10 aqui. Aqui está 10 a menos 5, aqui está 10 a menos 6. Então, o que eu vou fazer? Esse 5,5 vezes 10 a menos 5, ele é a mesma coisa que 55 vezes 10 a sexta. Por quê? Eu passei a vírgula para a direita, aqui, e aí então eu diminuo um expoente aqui, 1 no expoente, então vai ficar menos 6. E aí igualou com o próximo, que é 6,6 vezes 10 a menos 6. Ó. Agora os dois estão na mesma potência de 10. Ó. 55 vezes 10 a menos 6 e 6,6 vezes 10 a menos 6. Quando a potência é a mesma, é só comparar os dois números que estão aqui. Então, o menor é 6,6 vezes 10 a menos 6. Beleza, pessoal?